Oi gente, tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje eu vim contar aqui pra vocês a segunda etapa da minha história, a respeito da paralisia facial. Como eu citei no primeiro vídeo, né, da minha história de superação, hoje eu vim falar mais um pouco sobre ela, porque no primeiro vídeo eu não falei pra vocês como foi que eu fiz o tratamento, mesmo sem ter verbas financeiras. Eu pesquisei na internet, em vídeos de neurologistas, fisioterapeutas, e descobri muitas fisioterapias que elas ensinavam para os seus pacientes. E eu comecei a praticar no meu rosto. E no praticar no rosto, nos primeiros 4 dias, não funcionou. Porque talvez na face de uma outra pessoa a paralisia não tivesse sido acometida, a pessoa não tivesse sido acometida da mesma forma como eu fui. Então aí varia de caso para caso. E o que foi que aconteceu? Eu continuei pesquisando e fui descobrindo, e num vídeo de uma neurologista, a qual ela ensinava para um paciente que também é médico, ela ensinava ele a fazer batidas com a ponta dos dedos em todo o rosto, queixo, boca, amassando o rosto, testa, fazer puxada com o dedo para cima, puxar o olho com os 2 dedos, puxar a boca, puxar o queixo, né, tudo para o lado que não estava doente, né, o lado paralisado, meu lado paralisado foi o lado direito, foi esse aqui. Então eu fazia as puxadas para lá e ao mesmo tempo também eu fazia para cá, né? Alguns movimentos só do lado direito que eu não fazia no esquerdo. Mas quando eram as batidas eu precisava fazer nos 2 lados. E eram momentos muito dolorosos porque o lado direito que estava morto, eu não sentia nada. Mas o lado esquerdo que estava perfeito, eu sentia muitas dores. Sem contar que cansava meus braços e cansava também as minhas mãos. E fora essa fisioterapia que eu fazia, eu também fazia geloterapia, que aprendi também na internet. E meu rosto ele ficava bastante vermelho, né, mas era o que ajudava a soltar os nervos e aliviar um pouco da dor que eu sentia. Meu ouvido continuava inflamado e as dores constantes, que tinha noites que eu sentava para poder ver se conseguia dormir, porque deitar eu não conseguia. Sem contar que eu já estava vivendo um momento muito deprimente, triste, assustador, de ver meu rosto paralisado e eu sem ter muito o que fazer. E foi nesse momento também, né, uma parte assim que é muito triste, mexe muito comigo ainda emocionalmente. Eu tinha várias amigas e nesse tempo uma das minhas melhores amigas, ela começou a cobrar de mim coisas que não fazia sentido naquele momento, porque eu estava vivendo um momento de dor, de tristeza, precisando de ajuda, e ao invés de me estender as mãos, ela ficava me cobrando estar em lugares que eu não poderia estar devido à questão do tempo mais frio e ao mesmo tempo esquentando quando eu já estava vivendo uma paralisia facial. Então eu sentia muitas dores de cabeça ainda, porque eu também ainda estava na crise da sinusite e ela não entendia. E com isso ela foi se afastando de mim, porque também chegou um momento que eu disse, olha, eu não tenho condições de estar no templo hoje. Eu vou citar para vocês aqui o que foi na igreja hoje, porque eu tô com muita dor de cabeça, eu tô corizando, eu tô espirrando, então o ar-condicionado não vai ser bom para mim. E aí ela sempre questionava, né? Chegou um momento que ela parou mesmo de falar comigo, nunca mais mandou mensagem para mim, eu mandei algumas mensagens, ela não me respondeu. E aí foi nesse momento que eu fui descobrindo quem verdadeiramente eram as pessoas que estavam ao meu lado, que eram minhas amigas. E também foi nesse tempo que surgiram muitas pessoas para me ajudar. Deus colocou bastante pessoas no meu caminho para me ajudar com muitas coisas, muitas coisas mesmo, né? Mas voltando à fisioterapia, foi através dessas fisioterapias que o meu rosto ele voltou ao normal. Eu tenho um certo desvio desse lado aqui do nariz. Meu queixo ele às vezes parece
aparece a pontinha fininha, eu consigo dar uma escondida ainda nele. Com maquiagem, é bem pouco também, só dá pra perceber quem realmente me conhecia e quem olha a fundo os traços do meu rosto. E o meu olho que muitas vezes lacrimeja. No momento atual, eu tô com o rosto assim, inchado, como em muitos vídeos eu já apareci pra vocês também, com o rosto gordinho, inchado, quando eu tenho traços bem finos, né? Devido à mudança de temperatura, devido às dores que eu tenho sentido constantes, né? Às vezes vocês me veem nos vídeos fazendo um monte de coisas, mas eu tô ali fazendo aqueles vídeos justamente para passar o tempo, para mostrar aquilo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e ver se eu consigo administrar a dor, que é uma dor que não se administra. Essa dor do trigêmeos, ela dói a face inteira. Chego a sentir dores no pescoço, dores nessa região aqui do ombro e as raízes do dente, toda a minha face dói. E do nada vem aqueles gatilhos de dores. A dor, ela é instantânea. Eu tô assim conversando, fazendo alguma coisa e daqui a pouco eu sinto vem aquele gatilho, aquela dor profunda que parece que vai quebrar os meus ossos. E você não sabe explicar. Só sabe que você sente e é uma dor que não tem explicação e não tem o que fazer. É apavorante, destrói a nossa alegria e muitas vezes ela é apenas por alguns segundos. Algumas dores elas duram de 3 a 5 segundos, outras duram meia hora e às vezes essas dores também elas perduram por dias e até semanas, que é o momento que eu tenho vivido já 2 semanas que eu tenho sentido bastante dores e tenho tomado muitos medicamentos e os medicamentos já não têm feito mais os mesmos efeitos. Então, inclusive tem um que a neurologista ela receitou para mim antes de eu vir aqui para Sergipe. Eu sou sergipana, gente, mas eu moro na Bahia, né? Sou professora lá, dou aula numa escola e com essa pandemia eu resolvi vir para Sergipe e depois retornar para Bahia. Eu tô aqui na casa da minha irmã, esse quarto não é meu, é o quarto da minha sobrinha, alguns acessórios de parede com produtos de beleza são meus, mas o quarto é emprestado, que é da minha sobrinha. E em breve eu vou estar retornando para Salvador. Então, nesse tempo que eu tô aqui, Sergipe tem estado frio, né? Aqui é mais frio do que a Bahia. A Bahia eu acho o estado bem mais quente, então aqui eu tenho sentido muitas dores, tem me incomodado muito, tem inchado meu rosto. As dores têm sido constantes. Ontem eu não dormi, eu tô aqui com sono, acordei cedo, antes eu vou gravar o vídeo logo, aproveitar o silêncio da casa para poder gravar a segunda etapa do vídeo que eu ainda não gravei, falando sobre a paralisia facial. Então eu passei a noite em claro, porque ontem eu tava sentindo muitas dores, eu cheguei a tomar ontem 6 medicamentos. Tomei até medicamento para dormir, porque quando eu tomo medicamento para dormir, eu consigo descansar. Só que dessa vez não funcionou. Só para vocês entenderem como é terrível. E eu já ouvi também pessoas da minha família falar que nada, não dói não. O que dói mais é isso e aquilo. Aí você vai dizer assim, só sabe a dor quem sente. E muitas pessoas olham pra gente que teve uma paralisia facial e que sofre dos trigêmeos, que acham que é uma coisa simples. Não é. Vão a um especialista, pesquisem. Perguntem às pessoas que sentem, que sofrem com a doença, que vão descobrir como é que nós vivemos, porque na verdade a gente não vive. Quando a gente é cometido por uma enfermidade desse jeito, desse nível, a gente simplesmente deixa de viver. E é por isso que eu não sei se eu não lembro se eu abordei no vídeo passado para vocês, que em muitos países, muitas pessoas se matam porque não suportam as dores. Mas graças a Deus assim, apesar de todas as dores, às vezes eu tô assim, sentada, do nada, vem aquele gatilho de dor. Trava meu maxilar. Para tudo, não consigo nem abrir a boca. Às vezes eu sinto estalo na ATM. Esse estalo aqui, só o bucomaxilo vai dizer se é um desgaste do disco, né, se precisa de uma cirurgia para poder colocar o disco no lugar, se alguma coisa está desencaixada. Eu percebo meus dentes que não se encaixam como antes.
Só eu percebo porque também eu sou detalhista e porque é no meu rosto. Então aí só ele vai poder dizer. Inclusive eu tô tentando já contato para saber se ele já voltou a fazer atendimento na Bahia, que eu moro lá. E é lá que eu tô fazendo acompanhamento, eu não cheguei a nenhuma consulta, porque entramos nessa pandemia e infelizmente eu continuo sentindo as dores e sem tomar um medicamento que venha a ser receitado por ele ou descobrir o que de fato precisa ser feito na minha face. A neurologista, ela me medicou receitou um medicamento para mim que eu fiquei assustada em tomar, então até hoje eu não comprei para tomar. Minha irmã já falou assim, desde que eu cheguei aqui, ela compra o medicamento, a menina toma, e eu fiquei com medo porque a médica disse que eu só posso tomar à noite porque eu vou apagar. E também porque eu li que é antidepressivo, só que também eu entendo que o medicamento antidepressivo serve para que o paciente ele possa descansar. E como eu sinto muitas dores, vai ajudar a relaxar os nervos e eu vou poder dormir tranquila. Só que o medo maior, gente, foi quando eu li antidepressivo, né? A gente imagina um monte de coisas, mas não tem nada a ver. Já perguntei a outros médicos, já perguntei a farmacêuticos e eles explicaram que é somente um medicamento forte para relaxar as dores nos nervos e eu poder descansar. Então, eu tô até pensando em comprar para ver se realmente vai dar aquela aliviada, porque é tenso viver desse jeito, né? Tem dias que eu tenho vontade de sair gritando pela rua, sinceramente, de tanta dor que eu sinto, para vocês terem ideia. Gente, o trigêmeos, as dores do trigêmeos é um terror na minha vida. Da outra vez eu expliquei para vocês o que são os trigêmeos, né? São essas três partes aqui do nosso rosto. Ele puxa daqui da orelha para o olho, para o nariz e para a boca. E quando eu tive a inflamação no canal do ouvido, né, devido a sinusite, eu espirrava, o meu ouvido ele zoava. Não saía nada de dentro, zoava, começou a doer toda a minha face, a ficar inchada. E aí, numa tarde, eu deitei para descansar, coisa que eu nunca faço, é descansar à tarde. Me senti muito cansada, exausta, sem fazer nada, que eu estava de recesso da escola, do trabalho. E aí, quando eu fiquei deitada mais ou menos uns 30 minutos, quando eu levantei, eu senti o lado direito do meu rosto, a massa do rosto aqui pesando, alta, e minha boca, ela estava torta, assim. E eu fiquei assustada. Eu fui no vizinho, né, que morava no apartamento ao lado do meu, e conversei com ele. Ele me levou no pronto atendimento, no posto 24 horas. Eu fui bem atendida, como eu falei no vídeo passado, fui bem assistida, o médico fez testes, me medicou, minha pressão foi lá em cima, minha pressão foi quase para 19, porque eu fiquei muito assustada, muito triste com aquilo que estava acontecendo e eu não sabia o que ia acontecer dali para frente. Então eu tomei muitos medicamentos, voltei para casa. E aí foi quando eu iniciei as fisioterapias em casa sozinha, já que eu não tinha condições financeiras e ninguém da minha família se propôs a me ajudar. Simplesmente perguntava, e muitas vezes pergunta só para saber se está tudo bem. E eu também nunca liguei para meus pais para pedir nenhum centavo para isso, né? Mas se você está precisando, não precisa você pedir. A pessoa está vendo a sua situação. Então, simplesmente eu procurei fazer aquilo que deveria ser feito. Fiz, funcionou, estou aqui. Aí eu fui aos médicos meses depois, quando eu consegui. A neurologista, ela pediu para que eu fizesse novamente fisioterapia com um fisioterapeuta especialista em neurologia. Não consegui encontrar. E mesmo se tivesse conseguido, ainda não tenho uma condição financeira para pagar um. Né? Então eu faço algumas fisioterapias em casa ainda com a bolinha, alguns movimentos que eu pesquisei na internet por profissionais formados na área e fiz. Mas aí também eu estou tentando guardar uma graninha para poder ir a alguns especialistas. E também o oftalmo, que eu ainda não tive condições de ir por conta da pandemia, o bucomaxilo, que eu não tive condições de ir ainda também, e alguns outros exames que eu também preciso fazer, ainda solicitado pelos outros médicos. Né? Porque quando acontece algo do tipo assim na vida da gente, a gente faz uma bateria de exames para descobrir se tem alguma inflamação, se tá tudo ok na face. O olho já descobri que eu preciso ir para o oftalmologista, ela já me falou.
E só não fiquei cega, porque graças a Deus um vizinho conseguiu essa consulta para mim com a neurologista, porque esse olho meu direito, eu vi, já estava começando a ver tudo embaçado, ficava lacrimejando e muitas vezes ele doía. Então, quando eu fui na neurologista, ela receitou um colírio, carinho, mas eu tive condições de comprar. E eu comecei a usar em uma hora para hidratar o meu olho, porque no momento que eu tive a paralisia, o médico ele não se atentou para me passar um colírio para lubrificar o meu olho, porque meu olho fechava, mas ele não fechava assim completamente por conta da paralisia. Então ele ficava meio aberto e, consequentemente, as impurezas do tempo fazia com que meu olho ficasse mais inflamado ainda. Então aí eu comecei a usar o colírio, ainda continuo no processo do colírio, usando. Inclusive eu tenho usado esses dias porque eu tenho sentido muitas dores, o rosto tá inchado devido à friagem aqui, os nervos inflamaram e continuam doendo. Hoje eu amanheci bem melhor, apesar de não dormir à noite, amanheci já com menos dor de cabeça, com menos dor na face, só tô com os ombros doendo, o pescoço ainda meio que doendo, né? Mas eu já tomei um medicamento pela madrugada e daqui a pouco vou tomar os outros 3. É essa a rotina. Então, até eu ir a esse bucomaxilo para saber o que vai ser feito e voltar novamente a neurologista, eu vou ter que estar sofrendo com essas dores. E eu sei que também não existe um medicamento que venha curar essas dores. Mas eu sei que existe um Deus grande que pode me curar. Assim como ele já me curou de tantas outras enfermidades que nenhum médico foi capaz de me curar. Deus colocou as mãos dele sobre minha vida e me deu a cura. Então eu vivo nessa esperança, nessa fé, nessa certeza de que em algum momento essa história vai mudar. E mesmo que a minha situação financeira não seja uma situação financeira boa, mas eu sei também que tudo tem um momento certo para acontecer, tudo tem uma razão de ser e que na hora certa as coisas vão acontecer. Eu não posso desanimar, porque tem horas que eu digo bem assim, gente, eu prefiro morrer do que viver com essas dores terríveis na minha face sem eu poder fazer nada. Ontem eu sentei ali, chorei, falando com minha irmã. Eu disse, poxa, eu cuidei de tanta gente, cuidei de todo mundo, mas na hora que eu precisei, ninguém me estendeu a mão. E hoje eu tô assim por causa dos outros, porque no tempo que eu tava na casa dos meus pais, cuidando de muitas pessoas, tinha perdido um irmão, então meus pais ficaram muito fragilizados. Teve uma sobrinha que a menininha precisou fazer cirurgia, eu fiz todo um acompanhamento e na casa dos meus pais é bem mais frio. Apesar da gente morar no Nordeste, Sergipe é o menor estado da federação e o menor estado do Nordeste, mas na cidade dos meus pais faz certo frio. E como eu já sou alérgica, eu comecei a ter crises de rinite primeiro, né? E quando eu retornei para a Bahia, iniciei a crise de sinusite também. E aí foi que quando aconteceu a inflamação no canal do meu ouvido, que na verdade foi otite, e essa otite gerou paralisia facial devido à inflamação no canal de ouvido, que desencadeou, né, para os trigêmeos e consequentemente gerou a paralisia facial, né? Um diagnóstico dado pelos médicos que eu fui tanto o clínico geral quanto a otorrina e a neurologista. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês não é nada inventado da minha cabeça. Foram os próprios especialistas que falaram. E graças a Deus que quando aconteceu a paralisia, eu corri logo para o hospital. Porque existem pessoas que acontece isso e elas não vão para um posto médico. Elas não vão para um hospital. E quando aconteceu comigo, em meia hora eu já estava no hospital, né? Então eu pude logo tratar do meu rosto, da forma como eu tratei. Às vezes também, gente, as dores, eu vou explicar para vocês aqui que as dores quando vêm, né, e eu disse que eu faço as pinceladas com gelo, é para soltar os nervos. E aí você diz, mas você não fala que o tempo frio piora? Piora na ventania, a friagem que fica o tempo inteiro. Mas o gelo, eu não coloco ele para descansar na pele. Eu faço as pinçadas com ele. E essas pinçadas ajudam a soltar os nervos. E quando solta os nervos e ele fica meio adormecido, alivia a tensão da dor. Porque se não fosse isso, não tinha o que fazer. Porque medicamentos, eu já tomei muitos medicamentos. Nimesulida, ibuprofeno, tomei Fernegan. Tem um ainda que eu não comprei, que é o que eu falei com medo, que foi o que a neurologista falou, ele recitou que é Pamelol, mas eu tô pensando em comprar hoje e ver qual vai ser o resultado. Até eu poder voltar aos médicos novamente quando
essa pandemia cessar, que provavelmente isso só vai cessar lá pro próximo ano e olhe lá, né? Mas é assim mesmo. A gente vai levando a vida, vai vivendo da forma melhor que a gente pode e não pode desanimar. Tem que perseverar, porque vai chegar um momento que isso vai acabar. E aí, finalmente, eu vou poder ir aos especialistas, né, gente? Então, eu tô aqui contando mais uma vez essa segunda etapa da minha história, para vocês conhecerem mais um pouco de mim e saber que muitas vezes a gente tá ali, aqui atrás de uma câmera, falando com pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida, mas que essas pessoas, quando olham pra gente e nos vê da forma como nos vê nos vídeos, elas pensam, imaginam, acham, criam uma imagem da gente que acha que a gente é feliz, que a gente tem tudo na vida. E não é dessa forma. Pelo menos pra mim, não é desse jeito. Não tem sido desse jeito. Eu, desde muito cedo, desde pequenininha, fui uma criança muito enferma, sempre sofri, sempre tive muitas dificuldades em tudo na vida, sempre tive muito problema de saúde. Então, até hoje, na minha fase adulta, eu vivo esses problemas, eu vivo essas dificuldades, só que sabendo administrar de uma forma melhor, porque agora eu sou adulta, eu sei como fazer as coisas acontecerem, eu sei como correr atrás das coisas, eu sei como resolver, eu sei aonde recorrer, a quem procurar. Então, tem essa diferença. E uma coisa que me entristece muito é quando eu ouço também. Minha mãe diz, você desde pequenininha teve problema de ouvido. E por que não tratou? Talvez se tivesse tratado esse problema de ouvido na infância e não tivesse sido acometida por uma paralisia facial. Como não foi tratado, provavelmente, acabei com o ouvido inflamado, tendo otite, e a otite me causou paralisia facial. Enfim, né? Mas é assim mesmo, a gente não pode prever o que vai acontecer nas nossas vidas, só Deus sabe. E a gente também não sabe o que vai acontecer no amanhã, até porque o amanhã não existe, né? O amanhã é hoje, o que a gente pode fazer e viver hoje, a gente faz e vive, porque talvez eu e vocês, a gente não esteja aqui amanhã para contar nenhum minuto da nossa história. Então, gente, para mim é uma história forte de superação, a qual eu sobrevivi, a qual eu passei lutando, chorando, né, com muita insônia, muita ansiedade de ver o meu rosto consertar, que quando eu lembro que eu falei às minhas amigas que quando eu acordei no amanhã, que eu me olhei no espelho, tem um espelho grande que eu colocava assim na lateral da cama, e quando eu acordava pela manhã, que eu sentava na ponta da cama, a primeira coisa que eu fazia era olhar no espelho. E nesse dia, quando eu acordei, que eu toquei assim no meu rosto, no espelho, e eu sorri, porque minha boca só mostrava torta quando eu sorria. E na hora que eu sorri, eu vi minha boca 95% no lugar. Naquele momento ali, eu tive vontade de descer as escadas do prédio, correndo pela rua e gritar de tanta felicidade. Foi um momento ímpar, um momento mágico, e eu olhava assim pro espelho e dizia obrigada, Deus. Porque eu sei que aqui foi a mão do Senhor. Muito obrigada por cuidar de mim. E eu agradecia tanto a Deus, porque eu sabia que se não fosse Ele na minha vida, hoje eu não estaria aqui, gente, para contar isso. Porque eu poderia estar com o rosto torto, depressiva e sem querer até sair na rua, pela situação horrível que eu ia estar vivendo. Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele cuida de mim como um pai, porque Ele é um pai e me ama com amor incondicional. E esse amor de Deus por mim é que me faz forte, que me faz guerreira, lutadora, vencedora. Para muita gente, talvez isso aqui não seja algo que venha fazer você assistir o meu vídeo, que venha fazer você dizer bem assim, ah, mas é uma besteira.
para você pode ser uma besteira. Para mim e para milhares de pessoas existentes nesse mundo, e a qualquer especialista que vocês perguntarem qual é a maior dor do mundo, dentre as 10 maiores dores do mundo, você vai encontrar lá, em terceiro lugar, a dor dos trigêmeos. E na dor dos trigêmeos, ele ainda define lá dores nos dentes, dores de cabeça, dores na face, dor no pescoço e dor nos ombros. E a dor de dente é uma das piores dores que existe. Tá lá também nas 10 piores dores do mundo. Mas ela tá entrando na do trigêmeos. Nas dos trigêmeos. Imagine aí como é e qual é o nível da dor que a gente sente. Quem sofre dessa doença. A gente não define. Não tem como definir. Porque uma dor dessa a gente não define de forma alguma. Dá um desespero tão grande dentro da gente, tão grande dentro da nossa alma, que a vontade é de gritar e sair correndo. Mas eu creio que Deus ele vai colocar as mãos dele sobre a minha vida. Não é no meu tempo, não é na minha vontade, mas é no tempo dele, na vontade dele. Que se for da vontade do Senhor, dele me curar dessa doença, eu sei que ele vai me curar. Então, gente, essa é mais uma das etapas, né, a segunda etapa de superação da minha vida, em que eu contei aqui pra vocês. Existem tantas outras experiências que eu já tive também com Deus na saúde física, e que em outros momentos eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Porque muitas vezes isso que eu tô falando aqui vai ajudar uma pessoa que está passando pelo mesmo processo que eu passei, e que talvez esteja na mesma dificuldade que eu estava financeira. Talvez esteja sozinha, sem ninguém para lhe ajudar. Mas eu digo uma coisa para você: você não está só, porque mesmo quando todas as pessoas lhe abandonarem, aquele de lá de cima, Deus, ele vai estar com você. E quando a gente clama o nome do Senhor, do alto dos céus, ele ouve a nossa oração e ele responde. É ele quem cuida de nós, é ele quem sara as feridas da nossa alma. A palavra do Senhor diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então creia, confie, lute, batalhe e não desista de nada que você queira na sua vida, de nenhuma cura, de nenhum sonho que você tenha dentro de você. Não deixe que as pessoas matem os seus sonhos. Não deixe que as pessoas destruam a sua alegria de viver. Não deixe que nenhuma enfermidade roube a sua fé, roube a sua alegria. Os tempos estão difíceis, as coisas estão horríveis na sociedade mundial, mas existe um Deus grande que está no controle de todas as coisas, e nada do que está acontecendo foge do controle das mãos dele. Hoje a gente pode estar sofrendo desse jeito, mas vai chegar uma hora que isso tudo vai passar, e quando passar, a gente vai olhar lá atrás e vai dizer: eu passei por tudo aquilo ali, mas eu venci. E hoje estou aqui para contar a minha história para vocês. E é isso, gente. Se você também ainda não é um inscrito aqui no meu canal, que você se inscreva, ative o sino para ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo. Todas as semanas também tem vídeos novos para vocês aqui no meu canal. O meu canal é um canal que eu fiz para cabelos e maquiagens. E tenho postado outras coisas para não ficar só nas maquiagens e nos cabelos, né? Então vocês já conhecem um pouco dessa história. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe os meus vídeos com os colegas, amigas, para que o meu trabalho possa estar sendo divulgado. E todas as semanas, como eu já falei, tem vídeos novos para vocês aqui no canal. E também aqui na descrição dos meus vídeos, continua lá os links das minhas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco de mim, é só clicar aqui e vocês vão entrar no meu Instagram e no meu Facebook. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.